vamos começar a falar sobre lesões inflamatórias do osso temporal. Meu nome é Caroline, R2, de Radiologia, sob a orientação do Dr. Daniel e do Dr. Guido. Nosso ouvido é dividido em 3 zonas, certo? O ouvido externo, que vai do meato acústico externo até o tímpano, o ouvido médio, que vai dos ossículos até a janela oval e redonda, e o ouvido interno, composto pela cóclea e os nervos. Nós sabemos que uma das principais indicações do estudo de imagem do osso temporal é a avaliação da perda auditiva, que pode ser por 3 tipos, né? Condutiva, mista ou neurosensoriais. E aí essa classificação é dada conforme o resultado dessa perda nos exames audiométricos, que pode ser de leve, moderada, acentuada e profunda. Então, a ATC, ela é normalmente indicada para avaliação de perdas condutivas ou mistas, e para pessoas que têm otites de repetição, colesteatoma, enquanto que a ressonância magnética, ela é usada para, usualmente, para perdas neurosensoriais. Para investigações de malformações, ambos os métodos possuem suas indicações, e a TC é uma das escolhas para avaliação das estruturas ósseas, para avaliação de tumores, analisar os processos inflamatórios. Já a ressonância, ela é usada principalmente, é indicada para avaliação de estruturas da orelha interna e do labirinto membranoso. Para avaliação de nervo, é excelente para investigar as prováveis complicações. O que avaliar na história sugestiva de infecção? A gente tem que avaliar as estruturas ósseas para ver se tem extensão para partes moles, identificar os prováveis fatores obstrutivos que estejam causando a clínica do paciente, avaliar eventuais complicações. Vamos aos casos. Esse é o caso 1, a idosa, diabética, tabagista, apresentando um quadro de otalgia intensa. Alguém? Bom dia, Carol. Opa, vai, Bruce. Bom, aí a gente tem 3 cortes de TC, né? A primeira axial, a segunda sagital e a terceira axial. E aí o que dá para perceber é que na esquerda a gente consegue ver até melhor também na segunda um alargamento do meato acústico externo, preenchido com esse conteúdo heterogêneo, né? E também um aumento das partes moles adjacentes. Na segunda imagem eu consigo definir melhor, né? Que a seta está apontando uma região com uma lesão ovalada, de conteúdo hipodenso, e acho que na última imagem seria contraste, né? Que aí dá para perceber que está tendo um leve realce periférico da lesão. Deixa me ver. Acho que causa erosão também, nas setas apontando ali na imagem da esquerda. Destruição óssea. E aí, juntando tudo, poderia ser uma otite externa, né? Que aí, no caso, seria a necrotizante, que estaria causando a questão da erosão óssea também. Isso, Bruce. É um diferencial grande quando se encontra esse achado de erosão cortical óssea, né? Para um provável otite externa necrosante. É um diferencial que diferencia ela da otite externa comum, né? Então, vamos lá. A otite externa necrosante é uma condição invasiva grave do canal auditivo externo. Pode rapidamente envolver tecidos moles circundantes, os espaços adjacentes do pescoço, como a parótida e o músculo mastigador, e a base do crânio.
As condições predisponentes são diabetes, muitas vezes essa diabetes estão descompensada, pacientes jovens imunossuprimidos que fizeram radioterapia, quimioterapia e pacientes idosos. Então, 98% dos casos patógenos são as pseudomonas aeruginosas. As complicações mais graves que a gente observa na otite externa necrosante são a osteomielite da base do crânio, empiema subdural, o abscesso cerebral, meningite, paralisia do nervo facial, o envolvimento das articulações temporomandibular e a tromboflebite do seio venoso dural. Na TC, com contraste, nós podemos observar o espessamento e realce de tecidos moles, infiltração do osso cortical na região do meato acústico externo, principalmente na parede inferior, com essa informação de flegmão ou abscesso. Nos abscessos, nós podemos observar a coleção de realce de anel ósseo cartilaginoso, com centro de baixa atenuação necrótica. Alterações inflamatórias em estruturas adjacentes podem ser encontradas, como no tecidos moles periauriculares, nasofaringe, espaço parafaringe. E pode ocorrer a opacificação das células aéreas da mastoide da orelha média por extensão direta. As complicações potenciais é a infecção da base do crânio, com disseminação intracraniana da infecção. E o principal diagnóstico diferencial nesta fase é a neoplasia maligna comprometendo o meato acústico externo, que é o carcinoma espinocelular, que tem uns achados de imagem que podem ser idênticos da otite externa necrosante, além de simular clinicamente. Na otite externa aguda, a inflamação, agora passando para a otite externa aguda, né, é uma inflamação do meato acústico externo, com ou sem envolvimento do pavilhão auricular. Muitas vezes essa inflamação se dá como a patologia, né, como é que funciona, ocorre um aumento da umidade e falta de cerume, certo? Que é um ácido defensivo do conduto auditivo externo. Aí isso provoca um edema e um ambiente favorável para o supercrescimento bacteriano. E outra causa também que pode provocar essa inflamação do meato acústico externo é trauma direto no revestimento epitelial do canal, que é fino, e geralmente esses traumas é provocado por contonetes, uso de aparelho auditivo, por equipamento de proteção individual, que pode predispor à infecção, facilitando o crescimento excessivo de pseudomonas e em menor grau de estafilococcus. Então, as infecções bacterianas por esse patógeno, as aeruginosas, é a responsável pela maioria dos casos, cerca de 98%. E a incidência anual é de 1% e a prevalência de 10% ao longo da vida. E uma das causas principais para a evolução de otite externa aguda é nadar em águas contaminadas. É um fator de risco para pegar essas infecções por esse patógeno, né, pelas pseudomonas aeruginosas. A progressão da otite externa bacteriana aguda para a otite necrosante é rara, mas, no entanto, os pacientes que desenvolvem a otite externa necrosante, mais de 90% deles são pacientes com intolerância à glicose. Então, geralmente, os pacientes, ele vem com a clínica de dor, coceira, otorreia, como vemos na figura ao lado, né, geralmente o paciente apresenta esse edema do meato acústico externo, uma opacificação de tecidos moles, que são, no caso, inespecíficos. Às vezes, podemos observar eritema e sensibilidade nos tecidos moles pré-auricular. Outras doenças da orelha externa é a queratose obliterante, que é uma doença rara do conduto auditivo externo, caracterizada por um acúmulo anormal, e com esse acúmulo ocorre a oclusão e a expansão da porção óssea do meato acústico externo por um tampão de queratina descamada. Ela muitas vezes pode ser confundida com um colesteatoma do canal auditivo externo, mas são entidades completamente diferentes e que requerem tratamentos diferentes.
Temos a fibrose do canal medial, que está relacionada à inflamação crônica da região medial do meio acústico externo, com formação de tecido de granulação, e posteriormente evolui para a fibrose. Ambas as clínicas podem apresentar, tanto da queratose como da fibrose, podem apresentar dor aguda com perda auditiva condutiva, sendo que a queratose ela tem uma associação com sinusite e bronquiectasia, certo? E já a fibrose do canal medial, ela tem uma história de otites de repetição. No colesteatoma, caracteriza-se por um tecido epitelial escamoso, estratificado, descamado, com uma deposição progressiva da queratina associado a alterações inflamatórias e periostite. Já a clínica da colesteatoma é uma otalgia crônica, otorreia, e menos comum, que não se vê muito, é essa perda auditiva condutiva, devido à oclusão do canal. Caso 2, alguém? Oi, Carol, bom dia. Oi, Gi, bom dia. Amanda. Olá, Deixa eu ver. A gente tem, né, esses cortes de TC. Acredito que tem a obliteração dos meatos timpânicos e das células da mastoide. Deixa eu ver. Mas eu não vejo erosão óssea, né? Em nenhum dos cortes. Acho que é mais isso. Não sei se tem outro achado. Isso, Amanda. Então, como realmente não tem uma erosão óssea, nós não podemos sugerir um colesteatoma. Então, você tem algum palpite? Otite média. Otite média aguda. Isso, Amanda. Obrigada. Então, vamos lá. A otite média aguda é uma infecção aguda da cavidade do ouvido médio, é mais comumente encontrada em crianças, e os agentes etiológicos, Streptococcus pneumonia e a Haemophilus influenza. Em pacientes imunocomprometidos, a gente deve considerar a possibilidade de ser uma infecção por TB ou por micobacteriose também. O quadro clínico geralmente é de dor, febre e edema da membrana tipânica, na grande maioria das vezes, mas podemos encontrar também outros sinais e sintomas, como otorreia, perda auditiva, cefaleia, irritabilidade, sinais flogísticos na otoscopia. E os achados de imagem, podemos ver densidade de tecidos moles na cavidade do ouvido médio, membrana tipânica espessada, um abaulamento da membrana tipânica, perfuração tipânica, e temos que procurar fatores obstrutivos, principalmente para os pacientes que não estão na faixa etária pediátrica, né? Pois é incomum ser encontrado esses tipos de acometimento em pacientes adultos, e temos que, então, avaliar bem a região da nasofaringe, com o objetivo de encontrar algum desses fatores obstrutivos, né, no nível da tuba auditiva, da fosseta de Roseman, e principalmente neoplasias. As principais complicações da otite média é a otomastoidite coalescente, celulite temporal, abscesso de Bezold, o apsite petrosa, também conhecido como síndrome de Grandenigo, meningite, abscesso cerebral, hidrocefalia, tromboflebite do seio venoso, abscesso intracraniano, paralisia facial e labirintite. Então, a gente vai adentrar em algumas complicações dessas mais comuns da otite média, tá? Inicialmente, a gente vai falar sobre a osteomastoidite, que se trata de uma inflamação de células aéreas da mastoide. Os achados de imagem, como vemos na figura ao lado, nós podemos observar a opacificação da orelha média, preenchimento da caixa tipânica e células da mastoide por material hipoatenuante. Podemos também encontrar, eventualmente, nível líquido, mas sem erosão da cadeia óssea.
Vamos para o caso 3. Alguém se disponibiliza? Bom dia. Bom dia. Tá me ouvindo? Bom dia. Nesse caso, a gente tem dois cortes de tomografia mostrando a parte da mastoide. Se não me engano, essa primeira é um corte coronal e a segunda um corte axial, eu acho. Mas o que a gente consegue visualizar aqui é uma certa erosão, né, dos septos aí da mastoide com um preenchimento da mastoide por um conteúdo hipodenso, né, um conteúdo como se fosse um líquido, né, conteúdo líquido, e a gente consegue visualizar justamente essa erosão, né, nas células aí da mastoide, nos septos, né. Isso, Heitor. Obrigada. Então, se trata de uma otomastoidite coalescente, certo? É uma consequência da falha de tratamento, geralmente da otite média, que evolui com uma erosão óssea. Normalmente, compromete os septos das células da mastóide e pode também acometer cortical, que no caso do anterior também acometia cortical, certo? Na fase inicial, requer atenção, sendo sempre recomendado comparar com o lado não acometido, para facilitar na caracterização das pequenas erosões. A extensão do processo inflamatório para uma área de comprometimento da cortical externa da mastoide pode levar a evolução do paciente para uma celulite temporal ou um abscesso superiostial, caracterizado pela coleção líquida de partes moles na região retroaureolar. Quando se coloca um contraste, a gente vê um realce periférico nessa lesão, né, nessa coleção. Fase 4. Eu posso falar. Bom dia, pessoal. Bom dia, Carol. Bom dia. A gente vê aqui uma tomografia, né, reconstrução coronal e axial. Tem até uma ampliação aqui já na nossa direita, que está mostrando aqui, já comparando aqui, evidenciando, né, comparando com o lado contralateral, uma erosão óssea, principalmente no ápice petroso aqui do osso temporal esquerdo do paciente. Isso, se trata então de uma lesão lítica irregular, né? Mas vamos continuar aqui, vamos com um desafiozinho. Tem esse outro paciente com quadro similar ao anterior, certo? Ele fez uma ressonância. Certo. Aqui já é uma ressonância, né? O paciente fez uma ressonância. Isso. O que seria esse sinal? Aqui a setinha. O que seria esse A sinalzinho? setinha mas. Isso. Deixa eu ver aqui. É uma ressonância, acho que é T2, não, T1, que no nosso, o C, né? Isso. T1. E aqui já no D, no pós-contraste, acho que houve um realce, eu acho que captou o contraste, até comparando com o lado contralateral, né? O lado esquerdo, não houve esse realce, né? Então, captou contraste. Né? Então, pensar assim, uma lesão ou vascularizada ou uma lesão inflamatória, né? Possivelmente. Isso. Há sempre um realcezinho pelo contraste, né? E aí, esse realce com contraste, sempre pensar em processo realmente inflamatório. Isso aí. Sugerido, então, um processo inflamatório local. Obrigada. Nada. Então, vamos começar a falar sobre a apsite petrosa, ou síndrome de Grandenigo, né? Ele compromete o ápice da petrose, caracterizada por erosão das paredes ósseas das células pneumatizadas, causada por um processo infeccioso. Pode ser pode ser considerada uma condição análoga à osteomastoidite coalescente. Então, a tríade dessa síndrome
a osteomastoidite positiva, né? O paciente tem a osteomastoidite, tem a paralisia do nervo abducente e neuralgia do trigêmeo. Então, quando tem essa tríade, sempre pensar na síndrome de Grande-Nigo, certo? Os achados de imagem, na TC, identifica-se focos de osteose no ápice petroso, e na ressonância a gente avalia a presença de complicações intracranianas. O diagnóstico diferencial é o acúmulo de líquido em células pneumatizadas. O abscesso de Bezold, quando a erosão cortical compromete a ponta da mastoide, medialmente a inserção do ventre posterior do músculo digástrico. A identificação correta é importante em razão à grande chance de disseminação do processo infeccioso para o espaço cervical inferior, e quando compromete a cortical interna da mastoide, há uma exposição da dura mater ao processo infeccioso, favorecendo as complicações intracranianas. Essas complicações intracranianas são a tromboflebite do seio sigmoide, a meningite, o abscesso ou o empiema subdural. E aí a gente pode observar os abscessos de Bezold, certo? Nas duas primeiras imagens a gente vê um subperiosteal e na terceira imagem a gente vê um retroauricular. Caso 5. Posso falar? Deixa eu dar uma olhada. Mulher, 55 anos, né? 6 anos com otorreia e hipoacusia. Isso. Certo. A gente está vendo aqui a tomografia, né? Um corte axial. E eu acho que os outros dois são coronal. O que já chama a atenção, principalmente nesse axial, é que tanto tem um conteúdo de como se fosse intensidade de partes moles na orelha externa, quanto preenche também a orelha média, né? Uhum. A gente também vê no coronal esse conteúdo da orelha externa, e também vê nas células da mastoide, também vê conteúdo de partes moles, né? Isso tudo à esquerda, né? Esqueci de falar, à esquerda. E aí, nesse contexto desse quadro clínico, eu imagino que seja uma otite média crônica, né? Esteja causando esse preenchimento de partes moles. Isso. Pronto, é isso. Gi, tu quer continuar com outro caso, já que é a mesma ideia, ou tu quer passar a bola? Não, pode ser, pode continuar. Esse menino de 14 anos, não tinha história clínica, só dizia que ele tinha 14 anos, certo? Uhum. Sei se a seta está apontando para, acho que é conteúdo de partes moles também, como é da otite média crônica também. Acho que é isso. É pouquinho, né? Mas não tenho certeza. O tipo não está meio espessado, engrossado, né? E aí tem essa pequena quantidade, realmente é pequena, de tecido mole, que a seta está mostrando, né? Eu acho Entendi. que ele aponta no espaço de Prussac, né? Especificamente. A seta aponta e sempre lembrar do diagnóstico diferencial daí, que é o colesteatoma, né? Apesar de aí não haver erosão óssea, mas é sempre pensar nesse contexto do colesteatoma, mas como também otite de forma geral, já que não tem erosão óssea associada. Isso. Obrigada a vocês. Então, otite média crônica, ela está relacionada com a disfunção da tuba auditiva. Na imagem, geralmente, identifica-se um acúmulo de líquido na orelha média, ou mastoide. Na mastoide, geralmente está hipopneumatizada. A membrana timpânica, às vezes, se encontra espessada.
E se observa uma esclerose óssea das células da mastoide de processo inflamatório crônico, com tecido de granulação. E aí, posteriormente a esse processo de granulação, a gente pode observar a calcificação e ossificação. As complicações, erosão, que ocorre em 10% dos casos, ou fixação da cadeia ossicular, pode evoluir para dry air, que é a aeração da cavidade tipânica, que volta a ser normal, porém a cadeia ossicular está incompleta, a tipanoesclerose, e podemos observar a colesteatoma adquirida, né? A ossificação, nesse caso aí, é muito raro, né? Mas pode acontecer. Caso 7. Ok, Carol, vamos lá. Deixa eu dar só um zoom aqui, porque tá um pouquinho baixo. Nós temos um T1 sagital, T2 coronal na fossa posterior, na sequência outro T2 coronal, e, por fim, creio que seja um T1 com contraste, tá? Nessas imagens, a gente observa uma formação expansiva, né? Ali na região região petrosa, tá? Com erosão das estruturas adjacentes, ela invade até o seio esfenoide, como também a cisterna pontocerebelar, fazendo efeito de massa sobre os pedúnculos cerebelares, como também, deixa eu ver o que mais, ponte, mesencéfalo associado, tá? Tem um baixo, um sinal intermediário em T1, tá? Em T2 é um pouquinho heterogêneo, mas predomina o baixo sinal, e que houve um realce este heterogêneo ao meio de contraste, tá? Lesões nessa região, assim, mais remoto, eu pensaria em meningioma, talvez não teria esse comportamento tão agressivo. Deixa eu ver o que mais. E outro granuloma também de colesterol, também um diagnóstico diferencial desse caso. Chivanoma também, mas não teria essa apresentação típica, apesar da topografia ser usual, mas assim, não teria essas características na ressonância. Essa característica de realce, né? Eu acho mesmo de sinal, sabe? De sinal. O realce até que ele realça, mas eu acho que é mais o sinal mesmo. Então ficaria a principal hipótese granuloma de colesterol. Granuloma de colesterol. Ok, isso. Pessoal, desculpa interromper. Eu tenho dúvida se é contraste aí, né? Acho que é um T1 sem contraste, não? Essa última sequência, essa quarta. A última sequência é um flare, doutor Guido. Eu falei, É um flare, né? flare. Entendi. Então Perfeito. Granuloma de Pode prosseguir, pessoal. é uma reação do tipo corpo estranho, a presença de cristais de colesterol, com células gigantes, fibrose e proliferação vascular. Acomete geralmente pacientes de meia idade. Macroscopicamente, é uma massa de cor marrom, algumas vezes podendo ser azul. Essa cor marrom é devido a sangramentos crônicos que acontecem no seu interior. Muitas vezes está presente em pacientes com história prévia de otite crônica e acomete tanto a orelha média quanto a região do ápice petroso. A apresentação clínica, quando acomete o ápice petroso, o paciente é assintomático, tem perda auditiva condutiva devido à efusão da otite média, a disfunção do nervo craniano, o nervo craniano 7, tá? E apresenta zumbido.
Da mastoide, geralmente, paciente assintomático, e alguns deles referem dor de cabeça. No ouvido médio, a gente observa uma perda auditiva condutiva, perda da funcionalidade, disfunção do nervo craniano, o 7, e a membrana tipânica azul na otoscopia. Caso 8, lembrando aí que o lado direito está para comparação do lado esquerdo, que está cometido. O que seria, então, esse sinal da seta aí? Oi. Oi. A gente vê, né, o lado direito a cadeia circular normal, né, é, e no lado esquerdo a gente vê ao lado da cadeia circular e da parede lateral, né, do tímpano, como se fosse esse tecido, né, de partes moles, meio amorfo, e que está erodindo a cadeia circular. Quer dizer, a cadeia circular não ainda, mas a parede lateral. Isso, Que a deve ser um parede. colesteatoma, né? Mas provavelmente. Exatamente. Colesteatoma o acúmulo de camadas concêntricas de queratina. Apesar do nome, não são verdadeiras neoplasias, mas apresentam cristais de colesterol no seu interior, certo? O colesteatoma pode ser o colesteatoma adquirido, que é cerca de 98% dos casos, e congênita, que são apenas 2%. Na adquirida, pode ser dividida em primária e secundária. Que na primária os pacientes não têm história de osteomastoidite crônica, e já na secundária, o pares flácido estão tipicamente localizados no espaço de Prusac, com o crescimento associado ao deslocamento medial da cadeia circular e a erosão do esporão do ático. As lesões, quando são maiores, elas podem atingir o ádito e o antro da mastoide, e aí pode determinar um maior foco de erosão nas paredes ósseas da orelha média e na cadeia ossicular, principalmente na região da articulação icudo-maleolar. E aí devemos ter atenção para as prováveis complicações nesse local, como a deiscência do canal semicircular lateral, como as fístulas labirínticas, as erosões do tegmen, né, com extensão intracraniana, e a lesão do segmento tipânico do nervo facial. Na parextensa, ela situa-se, como visto na figura aí ao lado, na região posterior do mesotímpano, né, ocupa inicialmente o recesso facial lateral e, posteriormente, o seio tipânico medial. Com o crescimento dessas lesões, elas tendem a deslocar lateralmente a cadeia ossicular, e aí podendo estar associado com a erosão da região da articulação icudo-estapediana. Os achados de imagem, nós temos na TC, ela delimita com exatidão a extensão da lesão com densidade de partes moles e as complicações associadas. Essas complicações geralmente são destruição óssea, associada a efeito expansivo, com deslocamento da cadeia ossicular. Na ressonância, as características de sinal inespecíficas, como o hipossinal em T1 e hipersinal em T2, com o realce periférico pós-gadolinho. O colesteatoma, ele pode drenar o seu conteúdo, às vezes, espontaneamente, pelo meato acústico externo, persistindo, tipo, uma cavidade semelhante a cirurgias prévias, como isso se chama de automastoidectomia ou autoaticotomia, né? Muitas vezes sem evidência de lesão residual, e aí é denominado de colesteatoma mural. Caso 9, paciente idosa de 75 anos com perda auditiva neurosensorial à esquerda e teve uma gripe há 2 meses.
Alguém se habilita? Ninguém? Então, vamos lá. Nós temos duas imagens. A primeira axial fiesta e a segunda axial tem um pós-contraste mais FET7, certo? Aí nós podemos observar nessas imagens uma restrição da difusão, certo? Um realce sinal hiporintenso em T2, dentro aí dessa aberturazinha coclear à esquerda. No giro basal da cóclea e vestíbulos e canais semicirculares, temos essa restrição de difusão, certo? Há um derrame da mastoide com realce. Então, nós temos um sinalzinho anormal em realce no labirinto membranoso esquerdo. No contexto da paciente de uma perda auditiva subaguda e com mastoidite bilateral, esses achados geralmente nos sugerem uma labirintite infecciosa. Essa perda de sinal em T2 no labirinto membranoso nos sugere, então, um processo de fibrose precoce do labirinto ossificante. Na TC do osso temporal, sem contraste, é sugerida para uma avaliação posterior desse acometimento. Então, geralmente, após esse acometimento, se sugere essa TC para avaliação desse osso temporal. Labirintite é uma inflamação do labirinto membranoso. Clinicamente se apresenta com perda auditiva neurosensorial e vertigem. Ela é dividida conforme a etiologia, então ela pode ser hematogênica, tiponogênica, meningogênica, pós-traumática e autoimune. Na hematogênica, geralmente são acometimentos virais, consequente a uma infecção de vias aéreas superiores, e normalmente ela é autolimitada. Tiponogênica, geralmente ela é de origem bacteriana, de origem tipânica, secundária à osteomastoidite. A meningogênica, ela é pós-meningite, é uma causa adquirida e está muitas vezes associada à evolução de surdez na criança. Pós-traumática ou hemorrágica, geralmente é um pós-trauma ou pós-cirurgia. E autoimune é pouco frequente e está associada à arterite de Takayasu, que é mais conhecida como artropatia medial idiopática ou uma doença sem pulso, que é tipo uma vasculite granulomatosa de grandes vasos que afeta predominantemente a aorta e seus ramos principais. A causa exata não é bem conhecida dessa labirintite autoimune, mas acredita-se que a patologia seja semelhante à das arterite de células gigantes. Didaticamente, a labirintite é dividida em 3 fases. A fase aguda ou subaguda, que o achado principal independe da origem, certo? O realce na TC, geralmente, são imagens normais. Já na ressonância, o realce de grau discreto a moderado no T1 pós-gadolino, usualmente sem alterações de sinal em T2. Na fase fibrosa, a TC também é normal. Já na ressonância, a perda do alto sinal normal em T2, podendo ter um realce pós-gadolínio. E a labirintite ossificante, tanto a TC como a ressonância, elas são alteradas. Na TC, a gente já vê a presença de um material calcificado ou com densidade óssea, comprometendo de forma focal ou difusa. E a ressonância tem uma perda de sinal em T2 nas estruturas do labirinto membranoso.
Geralmente, após na labirintite crônica, nós observamos uma fibrose seguida de ossificação, e esse intervalo pode variar de semana a meses. Caso 10. Oi, Carol. Bom dia. Aí, nessa imagem, a gente tem duas imagens de ressonância, né? Planos axial e coronal. Parece T1, se eu não estiver enganada. E aí, nessa região bem central, perto da região timpânica, a gente vê um realce maior, meio que linear. E correlacionando com a clínica, parece um caso de acometimento de nervo facial, né? Paralisia de Bell, que mostra justamente esse hipersinal na região direita e que pode estar relacionado a esses sinais clínicos na região direita dessa paciente. Então, se trata de uma paralisia facial unilateral, né? Isso, exatamente, à direita. Lembrando que a ressonância magnética é a modalidade de escolha para esse tipo de avaliação, ok? Uhum. E é isso. Paralisia do nervo facial. Nós temos dois tipos, pode ser central ou periférico. Nós iremos nos ater na paralisia do nervo facial periférico, pois resulta de uma lesão ao longo do trajeto do nervo facial, após o tronco cefálico, e se apresenta clinicamente como uma paralisia ipsilateral dos músculos da face. E o método de imagem, como foi falado, mais indicado para a avaliação de nervo facial é a ressonância magnética. Aí nós temos a paralisia de Bell, que geralmente se estabelece de forma aguda, cerca de 36 horas. Algumas vezes tem associação com o quadro viral, tendo como hipótese etiológica mais aceita a reativação de infecção latente por herpes simples do gânglio geniculado, com disseminação do processo inflamatório ao longo do nervo facial, e aí provoca um edema e isquemia por compressão do nervo no interior do canal ósseo. Na maioria das vezes, o paciente se recupera em 2 meses. O estudo de imagem geralmente não é recomendado, e a ressonância só é recomendada nos casos atípicos, quando o paciente já faz um tratamento clínico e não responde, ou quando há uma indicação de descompressão cirúrgica do nervo, com o objetivo de excluir outras causas para essa paralisia, certo? Geralmente, os achados, nós observamos o importante realce linear e difuso, após o uso do gadolínio, ao longo do nervo facial, particularmente na região distal do segmento canalicular, do segmento labiríntico, do gânglio geniculado e da porção anterior do segmento tipânico. Este realce deve ser diferenciado do realce habitual no nervo facial, que usualmente nós identificamos em pacientes assintomáticos, mas tipicamente esse realce é descontínuo e menos evidente em relação ao padrão encontrado na paralisia de Bell. Temos a síndrome de Hansen-Hunt, geralmente está associado com a neurite herpética do facial. Ela é composta por uma paralisia facial periférica, associado, como está vendo aí na figurinha, a tríade de Hansen-Hunt, né? Tem uma altalgia, uma erupção vesicular, uma paralisia do nervo facial. Podemos observar também um hipolacrimejamento, uma alteração do reflexo estapidiano, a diminuição da sensibilidade gustativa na porção anterior da língua, perda auditiva neurosensorial, e o paciente pode se queixar de zumbidos e vertigens. Nós podemos encontrar mais comumente em idosos e em pacientes imunodeprimidos, e constitui um quadro de paralisia facial periférica mais grave que a de Bell. O prognóstico dele é menos favorável, apenas 30% dos pacientes evolui com a remissão completa da paralisia. E a outra causa de realce no nervo facial, nós temos as malformações nervosas, que são os
enangiomas e os estivanomas. E é isso, pessoal. Obrigada pela contribuição. Parabéns, Carol. Foi muito boa a aula. Excelente os slides, a forma que você apresentou, dividiu. Material bem amplo, né? Acho que você abordou as principais patologias. Vocês viram a importância dos métodos de imagem, né? Muito mais do que a gente imagina. São diversas patologias inflamatórias. Vamos só rever algumas coisinhas rapidinho, já que a gente tem uns 15 minutinhos. Carol, coloca isso. Vamos começar do comecinho. Eu vou tentar ser bem rápido, só para fazer um resumeco aí, para pontuar as coisas mais importantes aí. Mas foi bem bacana a sua aula, tá? Vamos lá do começo. Acho que você começou Casos? apresentando. Vamos caso. Coloca o primeiro caso. Você começou apresentando aí a importância dos métodos de imagem, especialmente da tomografia, né? Aí mostrou essa lesão, mostra destrutiva, essa formação da obesidade de partes moles, obliterando pelo menos a porção superior do conduto auditivo externo. E aqui a gente pode falar já de duas mensagens. Primeiro, a gente não espera nada de tecido revestindo, visível pelo menos, revestindo o conduto auditivo externo, tá? Especialmente nas suas porções mais profundas. Então, qualquer espessamento tecidual que você tenha revestindo o conduto auditivo externo, a gente tem que pensar no nosso primeiro diagnóstico, uma otite externa simples, tá? E na medida que você tem erosões, aí a gente tem dois grandes diagnósticos diferenciais. Ou é um SEC, carcinoma espinocelular, que faz o diferencial com essa entidade, que é a otite necrotizante. Falar de otite necrotizante, a gente tem que pensar sempre numa mulher idosa diabética, tá? Então, assim, esses são os dois grandes diagnósticos. Aí você vai atrás de complicações, além das erosões, a formação de coleções. Se você ver coleções, então a gente tem que pensar em patologia inflamatória, não em SEC. Mas lembrar desses dois diagnósticos e lembrar que você não vê nenhum espessamento tecidual revestindo o conduto auditivo externo. A gente faz uma analogia, para aqueles que ainda lembram de anatomia da laringe, com a subglote. Subglote também você não pode ver nenhum tipo de espessamento tecidual. Então, subglote é o nosso conduto auditivo externo. O próximo aí, Carol. Aí você falou um pouquinho, otite externa necrotizante, tá? Otite externa aguda. Então, de novo, olha só o revestimento condutivo externo. Você tem um espessamento tecidual importantíssimo, né? Obliterando. Não, de novo, esse espessamento ele tem que ser virtual do ponto de vista de imagem. Ele existe, mas o revestimento é totalmente aderido, finamente aderido ao periósteo. Então, você não tem expressão na tomografia, tá? Pode passar o próximo. Aqui ainda volta lá. Volta, por favor, Carol, naquele slide. Aí, pronto. Lembrar que, apesar de a gente estar apontando a otite externa, vocês veem que tem uma otite média marcada aí, né? Está toda a cavidade timpânica preenchida, né? E notar que o espaço de Prusac também está envolvido, contudo, a cadeia ossicular, ela não está luxada medialmente, o espaço não está alargado, você não tem a erosão do esporão, o tegmen está íntimo, então seria uma automastoidite de aspecto não colesteatomatoso, tá? É assim que geralmente a gente lava. A gente não pode dar 100% de certeza que não seja colesteatomatosa, mas provavelmente não é. Então a gente diz de aspecto ou de provável natureza não colesteatomatosa. Pode passar o próximo. Mais um. Então aqui otorreia, otalgia bilateral. Aqui você foi mostrar a otite média bilateral, né? Então ela está pegando basicamente o epitímpano e o mesotímpano, né? E você vê uma membrana timpânica espessada à direita. A gente vê melhor nesses corpos coronais, tá? Notar que eu tenho uma hipoaeração das células mastoideias, mas o antro e o ágio também estão obliterados. Então isso é o que a gente vê usualmente. Essas otomastoidites, especialmente agudas, geralmente você tem células mastoideias, antro, ágio e cavidade timpânica, especialmente epi e mesotímpanos, obliterados e preenchidos, e de novo, sem luxação, com esporão preservado, com tegma preservado, sem erosão da cadeia ossicular ou luxação. Então, de novo, otomastoidite, normalmente você pode ter também uma membrana timpânica espessada, como a gente está vendo à direita, tá? Pode passar. Otite média aguda, aí otomastoidite, né? Então, aqui a gente já vê
do lado direito, de novo, essa obliteração, né, das células do antro, você tem erosão do septo, então, em algum componente condensante, coalescente, você também tem, e apesar de ter só imagens axiais, a gente não tem, que é o que ela chama a atenção, você não viu a nítida erosão da cadeia ossicular. A erosão e a luxação é melhor vista no coronal, tá bom? Claro que a gente usa sempre os dois planos, aí de novo a gente vê com as mãos, a gente vai correndo a imagem para frente, para trás, para cima e para baixo, né, e vai comparando direita e esquerda para ver se tem erosão, minimamente se tem uma erosão ou se tem luxação também. Pode passar o próximo. E aqui é legal, né? Isso aqui é o que ela mostrou da automastoidite. Na verdade, está mostrando mais a mastoidite, onde o Heitor falou que você tinha erosão do septo, tem aspecto coalescente, condensante. Mas essa imagem à esquerda é o que fica claro. Vocês estão vendo a descontinuidade cortical na parede medial, junto ao golfo do seu sigmoide, tá? Então, isso aí que a Carol está apontando assim, é uma via de saída para uma complicação inflamatória da mastoidite, que é uma trombose venosa. Tá? Então, assim, ela até comentou depois do abscesso de Bezold, que você tem aquela complicação clássica da ponta extracraniana, com abscesso de partismose, pode ter tromboflebite jugular, mas você tem complicações internas também, então acho que depois ela até vai mostrar uma ressonância, mas essa imagem está mais clara da complicação interna que você pode ter na mastoidite, tá? Condensante. Então, tá tendo descontinuidade, essa informação é valiosa, né? A gente tem que passar essa informação da relação com a goteira sigmoidiana. Pode passar o próximo. Aqui você estava mostrando. Aqui foi exatamente. Ah, sim, tá. Aí, aqui foi a petrosite, né? Você tem uma expansão, a destruição do ápice petroso, você tem uma lesão expansiva, ela remodela, mas também erode. Aqui o interessante é mostrar a relação com o canal carotídeo, que eu acho que acabou não sendo pontuado, Carol. Aí à esquerda, a última imagem, você vai ver uma estrutura tubular, que é o canal carotídeo, um pouquinho mais na frente, obliterado também. Pode caminhar, isso, exatamente. Aí é o canal carotídeo. Então, você pode, uma complicação de uma petrosite, pode também ser o envolvimento da carótida, tá? Você pode ter uma dissecção, ou mesmo uma periarterite, né? Pode passar. E aí, do lado direito, olha só, a imagem sem contraste, à esquerda, a nossa esquerda, ela está apontando para o canal carotídeo, tá? De uma certa forma. E à direita, se vocês olharem com mais atenção, vocês vão ver que a cóclea está realçando. Se você fizer a região homóloga contralateral, a pontinha da seta branca é a cóclea. Então, você tem uma labirintite como, não como complicação, mas junto com a petrosite, tá? Pode passar o próximo. E a relação com o canal carotídeo um pouco mais anterior também. Pode passar o próximo. Assim de Gradenigo, aqui só um ponto só uma correção boba, tá? É Gradenigo, não tem esse N. Um slide anterior, tá? Um anterior, isso, é Gradenigo, esse N não tem, tá? Então, lembrar que é uma complicação dessa petrosite, tá? E aí você tem o envolvimento dos nervos cranianos daquela região, né? Lembrar do trajeto do quinto par, do trajeto do sexto par. Se for um processo inflamatório importante, você pode também ter um comprometimento do sétimo par. Ok? Vamos adiante. Abscesso de Bezold, né? O clássico é esse envolvimento da ponta da mastoide. Então, pensar lá para baixo, como nas últimas imagens, você tem coleções, mas lembrar que a jugular, se você tiver uma extensão cervical, você pode ter uma tromboflebite de jugular, tá? E aí, olha só essa primeira imagem à esquerda, né? É aquela imagem que eu estava comentando. Você tem um automastoidite, ali a goteira sigmoidiana, mas você não tem uma nítida descontinuidade. Até você parece ter uma falhazinha, né? Mas lembrar dessa relação que no outro caso estava mais nítida, a descontinuidade cortical. Essa primeira imagem à nossa esquerda, tá? Ok, vamos para lá. Isso. O próximo. Torreia, tá. Aí uma automastoidite, não, desculpa, uma otite média, né?
Você tem um material preenchendo o conduto auditivo externo, pode até ser serum, mas você tem um comprometimento aí do ouvido médio, sem luxação, sem erosão, provavelmente especialmente da membrana timpânica também. Pode passar. E aqui um claro especiamento da membrana timpânica e uma otite média, né, discreta, bem no espaço de prussar, que foi comentado, acho que o Leandro comentou, né, o esporão preservado, sem erosão, sem luxação da cadeia ossicular. Pode passar o próximo. Otite média crônica, ok. Aqui, só reforçando, pessoal, essa primeira imagem à esquerda de vocês, que é um T1 sem contraste sagital, vocês já tem uma lesão que é espontaneamente com hipersinal, tá? E aí, quando a gente caminha nas outras imagens, a gente vê que essa lesão está centrada no ápice petroso. Então, lesões espontâneas. E se a gente olhar com mais detalhe no T2, nessas duas imagens centrais, vocês vão ver que o envolto dela tem um halo de hipossinal, que na verdade é a cortical, ou seja, uma lesão centrada de fato no osso, no ápice petroso, que tem um hipersinal espontâneo. A gente tem dois grandes diagnósticos. Toda vez que você vê lesão branquinha no ápice petroso, ou é um colesteatoma, ou é um granuloma de colesterol. Tá? Então, assim, e quando a gente fala de colesteatoma, lembrar que isso aí, na verdade, é o nosso cisto epidérmico. Também o substrato de vocês são material de inclusão epidérmica, tá? Então, aquele mesmo cisto epidérmico, você pode ver células descamadas, conteúdo mais espesso, que pode ter hipersinal na difusão, é o nosso colesteatoma. Então, ou é um granuloma de colesterol, ou uma colesteatoma que também pode sangrar, tem umas teorias aí de sangramento, com obstrução de tuba auditiva, com expansão de medula amarela, tá? E a gente não espera realce, tá? Por isso que eu frisei ali a questão do realce, tá? Existem uns casos raros de transformação maligna, desse revestimento, enfim, mas não é o caso. Eu acho que a dica aí é centrar no ápice petroso e ver como é o comportamento de sinal T1. Tá branquinho, não dá, tem que ter dois diagnósticos. Claro, isso pode crescer, pode expandir, pode erodir a cortical e pode comprometer novamente os nervos cranianos. Então, se você observar essa segunda imagem, à nossa esquerda, que está, inclusive, comprimindo o tronco e o pedúnculo, certamente o quinto pá e o sexto pá devem estar comprometidos de novo, né? E possivelmente o sétimo, talvez o oitavo também, mas o quinto e o sexto com certeza. Então, esses pacientes normalmente têm trigeminalgia, têm paralisia do sexto pá, têm oftalmoplegia, tá? Então, tem toda uma lógica, uma explicação baseada na lesão e nesse diagnóstico topográfico. Pode passar o próximo. Aí vai adiante, granuloma de colesterol. Aí aqui a gente começa a falar de colesteatoma. Então, do ponto de vista de tomografia, procurar envolvimento do ouvido médio, procurar luxação de cadeia ossicular, erosão óssea, erosão da cadeia ossicular, erosão do tegme timpânico. Acho que tem que frisar bem isso, inclusive uma complicação de perfuração, de destruição do tegme, é o abscesso cerebral da base do crânio, procurar o septo também. Pode passar o próximo. Aí a localização clássica, ela colocou, pode passar, sim. Aqui só frisar, não, volta um pouquinho do colesteatoma, acho que faltou uma informação, Carol, não, para frente, pode o próximo. Que a principal sequência da ressonância magnética para o diagnóstico de colesteatoma é a difusão, tá? Então, olhar para difusão. A ressonância, ela não tem condições, se a gente não fizer difusão, a gente não vai conseguir falar se é uma otite média colesteatoma ou não, colesteatomatosa ou colesteatomatosa. Mas se na difusão houver uma restrição no mapa de ADC, certamente é uma otomastodite colesteatomatosa. Então, é fundamental a ressonância magnética, especialmente naqueles pacientes operados. Quando a gente faz um paciente operado por uma otite média colesteatomatosa, que eu não consigo dizer se é tecido de reparação pós-cirurgia, ou tem uma recidiva ou uma remanescência de colesteatoma, eu tenho que fazer a ressonância magnética, tenho que fazer a difusão, se restringir, certamente eu tenho recidiva, remanescência desse colesteatoma, tá? E um outro detalhe é que a difusão, normalmente a difusão não é coplanar, tá bom? Aí tem uns detalhezinhos só de pitfall que você pode ter na equiplanar, a gente acaba conseguindo ver também, mas preferencialmente não. Uma outra sequência que se fazia, mas hoje não é viável, é você fazer um estudo dinâmico, tá? No pós-operatório desses pacientes. Se eles têm um realce mais precoce, você tem um recidivo ou remanescência. Se o realce é mais tardio, né, como a gente vê no mesmo raciocínio para tumor,
para mama, enfim, a gente sabe que é uma patologia inflamatória reparativa, tá? Mas olhar para a difusão. Vamos adiante, só para a gente finalizar, que já deu 8 horas. Aqui sim as labirintites, né? Então, assim, o detalhe é olhar para esse Fiesta, ou para esse Base, ou para o T2, você compara, vocês, como o ouvido interno, você tem endolinfa e perilinfa, você espera um hipersinal marcado de fluido. Se você não tem esse hipersinal marcado de fluido, esse tecido está preenchido ou por um exudado purulento, ou por fibrose, ou por calcificação. Quando é calcificação, quando é esclerose, normalmente você nem consegue ver a morfologia. Nesse caso, mesmo no Fiesta, você ainda vê um pouquinho a morfologia da cópula e do vestíbulo dos canais semicirculares. Então, certamente, ou você está numa fase fibrosa ou está numa fase exudativa final, se transformando para fibrose. Quando eu tenho uma intensa captação, né, deve estar exatamente nessa transição. Eu sei que ele informou que você não espera esse hipersinal numa fase labirintite membranosa, você não teria, mas quando você tem uma labirintite membranosa purulenta, que esse fluido é preenchido por material mais espesso, você perde esse hipersinal também, tá? E na fase fibrosa, sim, esse pode ser o aspecto também, mas numa fase calcificante, você não espera reals, tá? Que é isso que está mostrando na seta. Então, olhar sempre, comparar esse hipersinal que você espera com de novo, com a estrutura homóloga contralateral. Pode passar. Pode passar, pode passar. Perfeito, paralisia facial periférica. Essa não é a topografia mais comum da paralisia de Bell, tá, pessoal? Essa aqui é a função horizontal, o timpânico do nervo facial. A captação mais comum é no fundo do conduto auditivo externo, então procurar essa região, tá? Claro que você pode ter aí, como está colocando. Normalmente você tem uma discreta captação do nervo facial, especialmente no gânglio geniculado e no fundo do conduto, mas você também compara com o lado contralateral. Quando você tem uma paralisia periférica, essa captação é mais exuberante, tá? Então, o segredo aí é saber o trajeto do nervo facial, reconhecer o trajeto na ressonância, tá? Vamos passar. E, tá, Hansen-Hunt, para se lembrar, a clínica clássica, né, vesículas, reativação do herpes zoster, otalgia, paralisia de nervo facial, e questão de prova. Isso sempre cai, Hansen-Hunt, fica a dica. Tá bom? E parabéns de novo pela participação de todo mundo. Carol, foi muito bom, tá?